Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1858, no mês de janeiro, e hoje nós iremos estudar os duendes. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. E vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Pai Criador infinito, graças te damos por esse encontro, por essa oportunidade. Ajuda-nos na compreensão, no discernimento desses textos, que possamos internalizá-los, praticá-los, que sirva para o nosso engrandecimento, tanto do nosso raciocínio primeiramente, depois para as nossas atitudes internas, até chegar nas nossas ações e comportamentos. Que possamos ser, aonde quer que estejamos, um sinal da tua luz. Ajuda-nos através desse estudo, que é o primeiro passo da inteligência, para que possamos chegar a fazer, como nos disse o Mestre Jesus, brilhe a vossa luz. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque tu não nos abandonas nunca, que assim seja. Hoje nós vamos iniciar o estudo Os Duendes. Os duendes são seres místicos do folclore europeu com poderes mágicos. A intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Então a gente tem saci, duende, fadas, elfos e etc. Então, em todos os tempos, sempre tem essas criaturas que permeiam o imaginário popular, né? Esses que a Carla fala, fada, duende, elfos, gnomos, tudo isso é do folclore europeu. Mas isso não impede, como ela falou, que no nosso folclore também tenha a Yara, saci, boitatá, mula sem cabeça, curupira, mas esses são do folclore, que a gente pensa que são criaturas reais, mas não, são seres místicos, né? Quem assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo, o saci aparecia e desaparecia, então ele é um ser incorpóreo. Por certo, não pode entrar no pensamento de nenhuma pessoa sensata tomar ao pé da letra todas as lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se conta prazerosamente junto à lareira. Entretanto, os fenômenos de que somos testemunhas provam que mesmo esses contos repousam sobre alguma coisa, porquanto o que se passa em nossos dias deve ter ocorrido em outras épocas. E aqui eu faço uma pausa porque eu acho muito interessante, a gente não tem ao pé da lareira, né? Mas a gente que tinha sítio, aí quando ficava anoitecia, aí ficava ali pertinho, todo mundo contando uma história de lobisomem, de coisa que a gente, enquanto criança, né, ficava imaginando. Então aquilo vai crescendo no povo por causa dessas transmissões orais também e toda essa... Então isso vai crescendo e a gente vai levando como uma realidade. Então, assim, como ele diz, também não vamos acreditar em tudo, todos os ridículos que se contam sobre... Ridículos, os engraçados, os cômicos que se contam sobre as lendas. Entretanto, os fenômenos de que somos testemunhas provam que mesmo esses contos repousam sobre alguma coisa, porquanto o que se passa em nossos dias deve ter ocorrido em outras épocas. Tire-se deles o maravilhoso e o fantástico com o qual a superstição os cobriu de ridículo e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, como os bons brownies. Outros, mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e mesmo maus, como os goblins da Normandia, conhecidos pelo nome de Bogles, na Escócia, de Boghearts, na Inglaterra, de Cluricaunes, na Irlanda e de Pucks, na Alemanha. Segundo a tradição popular,
Esses duendes penetram nas casas, onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto. Eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos tonéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas dos que estão deitados e etc. E é engraçado que eu lembro também que meu pai, por exemplo, ele tinha uma oficina de marcenaria e eu trabalhava lá com ele, assim, ajudando, aquela coisa de criança. E quando ele procurava uma coisa que não achava, ele vem me ajudar, porque os duendes já estão por aqui. Então, assim, ele cegava e não achava uma coisa, ele já dizia que tinha um duende. Então, assim, engraçado como não é do folclore nosso, mas os duendes chegaram até a boca de papai. E que todas, aí ele tá dizendo que em todas as épocas, ele está dizendo os nomes em cada país, que nessa época não tinha comunicação entre si tão rápida e comum como a gente tem, mas para dizer que todos eles têm essa história de ter seres incorpóreos que atuam nas casas, seja fazendo barulho, assobio, como falou a Carla, aqui na nossa região, quem mora tem sítio, principalmente que seja próximo de florestas, tem histórias, né, de velhos que aparecem na floresta, tem história de que não pode ir caçar tal época porque passa não sei quem, quando entra na floresta pede permissão para a mãe da floresta para entrar. Então tem tudo isso, que isso comprova, ele está dizendo assim, essas histórias, apesar de terem a superstição junto, mas isso prova que tem a interferência desde todos os tempos, em todas as tradições, de seres incorpóreos na nossa vida. E conforme os povos primitivos vão inventando o que dá à nossa inteligência da época, né? Então dá para criar duendes. O Bogart dos ingleses exerce suas maldades principalmente contra as crianças, das quais parece ter aversão. Abre aspas. Toma-lhes frequentemente a fatia de pão amanteigado e a tigela de leite. Durante a noite, agita as cortinas do leito. Sobe e desce as escadas com grande ruído. Lança pratos sobre o assoalho e provoca muitos outros estragos nas casas. Fecha aspas. Em alguns lugares da França, os duendes são considerados como uma espécie de demônio familiar, que se tem o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem a seus senhores trigo roubado dos celeiros. É deveras curioso encontrar essa velha superstição na antiga Gália, entre os borussianos do século XII, os prussianos de hoje. Seus caudilhos, ou gênios domésticos, iam também furtar trigo nos celeiros para levá-los àqueles de quem gostavam. Quem não reconhecerá nessas diabruras, postas de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos? Quem, dizíamos, não reconhecerá nossos espíritos batedores e aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores? Que, se um fato semelhante ao que relatamos acima, da jovem da passagem dos panoramas, tivesse acontecido no campo, seria sem dúvida tido a conta do Goblin do lugar, depois de amplificado pela fecunda imaginação das comadres. Não faltaria mesmo alguém ter visto o pequeno demônio pendurado à campainha, dando risadas e fazendo careta aos tolos que iam abrir a porta. Então, é que ele fala, eu acho que vocês viram no estudo passado, não foi? Da moça que tocava a campainha lá. Então, ele disse... Na verdade, a moça que foi atacada, e a campainha ficou tocando. Então, ele está dizendo, se isso fosse no campo, ia dizer que tinha sido um duende, né? Que lá dá o nome de Goblin, do lugar, que tinha feito isso. Mas que é da imaginação e que ele disse que isso nada mais é do que espírito fazendo isso, né? Os batedores ou os perturbadores. E é como ele diz também, aí o povo conta um ponto e aumenta, né? Porque aí diz, além disso, a comadre ainda ia dizer, eu vi ele pulando na janela e rindo. Aí foi mesmo, aí já vou lá, menina, a comadre me falou.
Eu vi, ela viu, foi incrível. Então, assim são esses seres imaginários dos povos primitivos, revelando os espíritos batedores e perturbadores também. Vamos iniciar outro ponto, evocações particulares. E aí, lembrando que isso devia ser essa primeira edição da revista deve ter sido assim um estouro, porque agora, mãe, estou aqui. Então, é o primeiro ano, a primeira comunicação que vai aparecer, e aí a gente imagina isso lá em 1858, ano 1. Mãe, estou aqui, é o nome dessa evocação particular. A senhora, vou dizer X, a senhora X havia perdido há alguns meses sua filha única, de 14 anos, objeto de toda a sua ternura e muito digna de seu pesar, pelas qualidades que dela prometiam fazer uma mulher perfeita. Essa jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. Inconsolável com essa perda, dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se, repetindo sem cessar que em breve iria reunir-se à filha. Instruída da possibilidade de comunicar-se com os seres de além-túmulo, a senhora X resolveu procurar, numa conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas as duas, com pouca experiência para semelhantes evocações, sobretudo em circunstância assim tão solene, rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. A Mita vai fazer a mãe e a Conceição vai fazer a Júlia, a filha. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Mãe, estou aqui. És tu mesma, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Lili. Lili era um pequeno apelido familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido nem da médium, nem de mim, considerando-se que há vários anos só a chamavam pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. Mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre, mãe. Mas eu não te vejo. Onde estás? Aqui, mãezinha, ao teu lado. Minha mão sobre a senhora, a médium, para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra. A letra, de fato, era de sua filha. Só uma observação, para que a psicografia tenha a mesma caligrafia do comunicante, é necessário que seja uma médium mecânica, tá bom? Dizes, minha mão, tens então um corpo? Não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? Outra observação, a Lili, ela diz que ela está com a mão dela sobre a médium. Então, na cabecinha dela, é a mão dela que está escrevendo sobre a mão do médium, mas o fenômeno não é assim que acontece, tá bom? Então, como ela não tem muita consciência, ela acha que é a mão dela que está escrevendo através da médium. Mas quando a gente vai estudar lá, a gente vai ver que além da combinação fluídica, né, é uma ação psíquica, tá bom? Aí você, mas tia, ela é uma médium mecânica. O espírito aí não teria que conduzir, ele conduz, mas não é com a mão, é com o psiquismo dele. Ele acha que é com a mão, mas não é, entendeu? Se eu te visse, então reconhecer-te-ia? Sim, mãe, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. De fato, já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse feito da imaginação, uma lembrança. Não, mãe, sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfia do senhor fulano. Ele não é sincero.
Esse senhor, conhecido apenas da mãe e citado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. Que pode, pois, fazer contra mim o senhor fulano? Não te posso dizer, mãe. Isto me é proibido. Apenas te advirto para desconfiares dele. Estás entre os anjos? Oh, ainda não. Não sou bastante perfeita. Entretanto, eu não via nenhum defeito em ti. Tu eras boa, doce, amável e benevolente para com todos. Isso não basta? Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito. E eu acreditava, pois mo dizias tantas vezes. Mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. Como adquirirás as qualidades que te faltam? Em novas existências, mãe, que serão cada vez mais felizes. É na terra que terás essas novas existências? Nada sei quanto a isso. Por que ela diz nada sei? Nós podemos reencarnar só na Terra? Não. Então ninguém sabe qual é o planeta que ela vai reencarnar, né? Considerando que não havias feito o mal durante tua vida, por que sofrestes tanto? Prova. Eu a suportei com paciência por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje por isso. Até breve, mãe querida. Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas. Suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra, pela permuta de seus pensamentos. Apesar da descrição com que cercamos este relato, não nos permitiríamos publicá-lo se a isto não estivéssemos formalmente autorizados. Disse-nos aquela mãe: Possam todos, quantos perderam seus afetos na terra, sentir a mesma consolação que experimento. Acrescentaremos somente uma palavra aos que negam a existência dos espíritos bons. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo. Porque nessa época, e desde a Idade Média, foi a Inquisição quem falava com os espíritos, e os espíritos que vinham se comunicar eram os demônios. Então, era só para fazer o mal, e quem se comunicava com os espíritos era tido como feiticeira, bruxa, já sabe o que dava, né? Fogueira. Uma conversão. Próximo item, uma conversão. A evocação, só uma pausa para dizer novamente como isso deve ter sido fantástico em 1858, essa primeira comunicação com o relato dessa mãe, né? Deve ter sido fantástica essa edição da revista. Por favor, mande aqui na Avenida. E eu te dando para saber o que tinha esse moço, né? O que ele estava fazendo, né? E para ver a importância da revista Espírita. Nós estamos em 1858, não tem centro espírita, não tem como. E a revista foi onde começou a congregar. E a gente viu aqui mesmo que ele relata, né, que nos Estados Unidos tem vários órgãos, em todos os países, e na França não tinha nenhum. E ele começaram a mandar as correspondências para ele. Uma conversão. A evocação seguinte não desperta menor interesse, embora sobre outro ponto de vista. Um senhor que designaremos sob o nome de Georges, farmacêutico numa cidade do sul, havia perdido o pai há pouco tempo, objeto de toda a sua ternura e de uma profunda veneração. O pai do senhor Georges aliava a uma instrução muito vasta todas as qualidades que distinguem um homem de bem, embora professasse opiniões muito materialistas. A esse respeito, o filho partilhava e até mesmo excedia as ideias do pai. Duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O Espiritismo não poderia reconhecer como verdadeiros tais pensamentos. Todavia, a leitura de O Livro dos Espíritos produziu nele certa reação,
corroborada por uma entrevista direta que tivemos com ele. Se meu pai pudesse responder-me, não duvidaria mais. Foi então que ocorreu a evocação que iremos relatar e na qual encontraremos mais de um ensinamento. Em nome de Todo-Poderoso, peço se manifeste o Espírito de meu Pai. Estás perto de mim? Sim. Por que não vos manifestastes diretamente a mim, quando tanto nos amamos? Mais tarde. Poderemos nos reencontrar um dia? Sim, breve. Haveremos de nos amar como nesta vida? Mais. Em que meio estás? Sou feliz. Estás reencarnado ou errante? Errante, por pouco tempo. Que sensação experimentastes quando deixastes vosso invólucro corporal? Perturbação. Por que ele está no monólogo? A gente tem que ver aí a qualidade do médium, né? Nessa psicografia, porque o médium ele sempre vai interferir na comunicação. Então ele vai dar o tom, ele vai dar a qualidade, ele vai dar a forma. Isso é característica do médium. Então é muito breve. Quando ele falou aqui, haveria de nos amarmos, ele diz mais. Por que mais? Porque quando a gente está aqui no corpo, a gente está envolvido nas emoções. Quando a gente está em espírito, a gente não tem mais um corpo, logo não estamos mais envolvidos em emoções, mas em verdadeiros sentimentos. Por isso que quando a gente sai do corpo, o que fica realmente é se há sentimento. Se for só emoção, acabou com o corpo. Em que meio está? Ele diz, estás reencarnado ou errante? Errante por pouco tempo. Então, o que é o errante? É o espírito que está aguardando uma nova reencarnação. Então, se ele está por pouco tempo, ele já vai o quê? Reencarnar. E aí ele perguntou, ele em breve, que sensação experimenta quando deixaste vosso invólucro corporal? Diz perturbação. Essa perturbação não é tô doido. Não, a perturbação sabe quando você acorda rapidamente pela manhã e que você fica sentado, você não sabe quem você é, e que hora, que dia, que você está perdido, você não sabe de nada? Isso é um estado de perturbação. Então, o estado de perturbação é o processo de compreender aonde está, quem é, o que está acontecendo. Até a criatura entender que, na verdade, desencarnou, que está no corpo perispiritual e que está em outra condição psíquica, em outra atmosfera, vamos dizer assim, em outra psicosfera. Tá bom? Assim como tem a perturbação da pessoa que pensa que está viva ainda, está encarnada, né? Sim, isso é um estado de perturbação. Quanto tempo durou essa perturbação? Pouco para mim, bastante para ti. Podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar? 10 anos para ti, 10 minutos para mim. Mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi. Não há somente 4 meses? Se estivesses em meu lugar, teria sentido esse tempo. Vamos entender isso aqui? Vamos filosofar? Ele perguntou quanto tempo durou essa perturbação. Ele diz, pouco para mim, bastante para ti. Aí você diz assim, bem, para ele foi rápido no mundo espiritual, para o jovem foi bastante. Aí ele diz assim, podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar? Então ele diz assim, que para ele foi o quê? Foi pouco. Aí para o jovem foi o quê? Muito. Aí ele diz assim, faça uma avaliação com a nossa maneira de contar, como se estivesse contando como se estivéssemos encarnados. Aí ele diz, 10 anos para ti e 10 minutos para mim. Então ele dá a entender o quê? Que no mundo espiritual o tempo é muito mais rápido do que na Terra. Não é porque existe um dia, 2 dias, 3 dias. É uma sensação. Lembra quando Einstein disse que o tempo é relativo? Então, para pensar. Quando você está num trem, uma viagem longa, e de repente senta alguém muito querido do teu lado, uma pessoa bem, legal, o tempo passa rápido ou lento? Rápido. Mas se senta alguém desagradável do teu lado? Devagar.
Parece que para o tempo aquilo fica muito, porque você está dando muita atenção ao tempo. Né? Então, aquilo que eu falei um dia desse, você de repente faz o teste, para assim, diz assim, eu vou dormir 5 minutos, mas coloca o relógio ao teu lado, acompanhando conscientemente só para descansar, você vai ver o quanto demora 5 minutos. Mas se você dormir, apagar e desligar, tocou o alarme, você diz, mas mal fechei o olho. Então, quando nós estamos conscientes do tempo, a gente percebe o quão lento é. Quando a gente perde a consciência do tempo, a gente percebe que não percebe ele. Então, quando a gente volta, ele já foi. E uma outra forma de filosofar esse tempo é que, assim, quando ele acordou no mundo dos espíritos, como ele era um homem de bem, apesar de materialista, a perturbação dele foi rápida. Como o George ficou encarnado na saudade, que ele amava muito, e aí ele acreditava que era o nada, quando a gente acredita que é o nada, o que é que dá? Sofrimento. E o sofrimento, aí volto novamente para o trem. Estar com aquela pessoa desagradável é uma alegria ou um sofrimento? Logo o sofrimento passa o quê? Devagar. Mas não se passou esse tempo todo, desde que vos perdi. Não há somente 4 meses? Ele diz, se estivesses em meu lugar, terias sentido esse tempo. Então, aí ele diz assim, olha, para mim foi 10 minutos, para ti foi 10 anos. Mas ele diz assim, mas se tu estivesse no meu lugar, tu ia entender esse tempo que eu estou te falando, de 10 anos, entendeu? Acreditais agora em um Deus justo e bom? Sim. Acreditáveis nele quando estáveis na terra? Eu tinha presciência, mas não acreditava nele. Deus é todo-poderoso? Não me elevei até ele para avaliar sua força. Somente ele conhece os limites de seu poder, porque só ele é seu igual. Acabamos de ver isso. Livro a Gênesis. Deus é onipotente, único, imaterial, né? Então só ele, infinito em tudo. Soberanamente bom e justo. Soberanamente bom e justo. Ocupa-se ele dos homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados conforme os nossos atos? Se fazes o mal, sofrer-lhe-ás as consequências. Serei recompensado se fizer o bem? Avançarás na tua rota. Estou no caminho certo? Faze o bem e nele estarás. Acredito ser bom, mas estaria melhor se um dia, como recompensa, vos encontrasse. Que esse pensamento te sustente e te encoraje. Meu filho será bom como seu avô? Desenvolve suas virtudes, abafa seus vícios. Custo a crer que estamos nos comunicando. Tão maravilhoso me parece esse momento. De onde provém tua dúvida? De que, partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Ver de noite o que ver de dia? E é interessante porque ele é muito filosófico, mas as respostas dele são muito profundas. Então, se a gente voltar um pouquinho, quando ele pergunta assim, ó, seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos? Ele pergunta assim, ocupa-se ele, Deus, né, dos homens? Ele diz sim. Seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos? Se fazes o mal, sofrer-lhe-ás, né? Se fazes o mal, sofrer-lhe-ás as consequências. Então, não é uma questão de Deus estar punindo, é uma questão da lei. Quem planta, colhe. Serei recompensado se fizer o bem? Olha a recompensa, você vai avançar na tua rota. Então, não é ganhar um brindezinho, não é um reforço. Olha, está aqui, você vai ganhar uma estrelinha, porque não. Você evolui. E quanto mais evoluído, mais desperto, mais lúcido, tudo melhora. Estou no caminho certo? Tem alguma dúvida? Faz o bem, nele estarás. Se eu faço o bem, eu estou no bem. Se eu faço no mal, eu estou no mal. Aí ele diz assim, acredito ser bom, mas estaria melhor se um dia, como recompensa, vos encontrasse. Ele diz que esse pensamento te sustente e te encoraje. Então, permaneça no bem, trabalhe no bem, quem sabe, né?
Aí essa aqui, meu filho será bom como seu avô? Isso vai depender do quê? Desenvolve as virtudes dessa criança e abafa os vícios dessa criança. Para eu desenvolver e para eu abafar, eu tenho que estar onde? Ao lado. Olhando, identificando para saber o que eu devo estimular e o que eu devo retirar, abafar. Estou, pois, nas trevas, meu pai? Sim. Que vedes de mais maravilhoso? Explica-te melhor. Reencontrastes minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana? Eu as revi. Vede-as quando quiserdes? Sim. Mas aí ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que eles estão no mesmo grau de evolução? Não, eles estão em colônias diferentes. Mas sempre que possível eles conseguem o quê? Se ver. Achais penoso ou agradável que me comunique convosco? Para mim é uma felicidade, se posso te conduzir ao bem. Voltando para casa, o que poderia fazer para comunicar-me convosco o que me faz tão feliz? Isso serviria para conduzir-me melhor e me ajudaria a melhor educar os meus filhos. Cada vez que um impulso te conduzir ao bem, sou eu. Serei eu a inspirar-te. Calo-me com receio de importunar-vos. Se queres ainda, fala. Visto que permitis, dirigir-vos-eis ainda algumas perguntas. De que afecção morrestes? Minha prova havia alcançado seu termo. Onde contraístes o abscesso pulmonar que se manifestou? Pouco importa, meu filho. O corpo nada é, o espírito é tudo. Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente à noite? Sabê-lo-ás mais tarde. Considero grave minha afecção e querer viver ainda para os meus filhos. Ela não é. O coração do homem é uma máquina de vida. Deixa a natureza agir. Visto que estás presente aqui, sob que forma vos apresentais? Sob a aparência de minha forma corpórea. Estás em um local determinado? Sim, atrás de Hermance. Hermance do Foamed. Você está vendo aqui? Ele está segurando na mão da Hermance? Não. Tá vendo? Então ele está o quê? Atrás, porque ele já entende que é psíquico, né? Poderias tornar-vos visível a nós? Para quê? Terias medo? Vede-nos todos aqui reunidos? Sim. Tendes uma opinião de cada um de nós? Sim. Poderias dizer-nos alguma coisa? Em que sentido me fazes essa pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez, por hoje é bastante. O efeito produzido no Sr. Georges por essa comunicação foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhe as ideias. Uma sessão que houve no dia seguinte, na casa da senhora Roger, sonâmbula, terminou por dissipar as poucas dúvidas que lhe restavam. Eis um resumo da carta que a respeito nos escreveu o Georges. Esta senhora entrou espontaneamente em detalhes comigo, tão precisos com respeito ao meu pai, minha mãe, meus filhos, minha saúde. Descreveu todas as circunstâncias da minha vida com tal precisão, relembrando mesmo certos fatos que há longo tempo se me haviam apagado da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes dessa faculdade maravilhosa da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, que a reação das ideias foi completa em mim desde esse momento. Na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão sonambúlica, eu era, a bem dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma. Para descrever com tanta minúcia e exatidão e a 200 de léguas de distância o que de mim somente era conhecido, era preciso ver. Ora, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, haveria, portanto, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes, e que ela jamais tinha visto.
Havia, pois, algo fora da matéria. O que poderia ser esse algo, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente, do qual o corpo é apenas um invólucro, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de ação? Ele usando aqui o termo sonâmbulo, porque o sonambulismo, quando ele vai explicar lá no Livro dos Médiuns, é um fenômeno anímico, né? O ser, ele está consciente no que está se fazendo. Mas o médium, ele vive uma condição espiritual. Então ele diz que essa senhora entrou espontaneamente em detalhe com ele. Então essa senhora recebeu essa mensagem e passou para quem? E aí o George é quem? O filho. E ele diz que eram preciosas as informações que se direcionavam quem? Respeito ao pai, à mãe, aos filhos, à saúde dele, que a gente percebeu que ele tem uma enfermidade. Ele descreveu também nessa carta todas as circunstâncias da vida com precisão, então particularidades que só ele mesmo sabia. Relembrou mesmo certos fatos há longo tempo que havia inclusive apagado da memória do Sr. George. E deu provas tão patentes dessa faculdade maravilhosa da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, né? E ele diz que essas ideias foi completa para ele desde esse momento, porque ele falou que se ele visse, ele iria mudar, né? E ele fala que na evocação do pai dele havia relevado a sua presença, mas na sessão sonambúlica, ele diz que ele era, bem dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma. Para descrever com tanta minúcia e exatidão e a 200 de léguas de distância, o que de mim somente era conhecido, era preciso ver. Ora, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, ele veria, portanto, um laço misterioso e invisível que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes. Deixa eu só entender aqui quando ele diz, e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. O que poderia ser esse algo, senão aquilo que se chama? Porque com a Dufour, com a irmã Dufour, foi através de psicografia. E aqui subentende que é através de uma psicofonia, que é a fala. Ela entrou em transe e falou, estou vendo lá na tua casa, que a tua infância foi assim, que não sei o quê. O ser inteligente, do qual o corpo é apenas um invólucro, mas cuja ação se estende muito além da nossa esfera de ação. Porque o sonambulismo no Livro dos Médiuns é um fenômeno da própria alma, né? A própria médium. Não há uma psicofonia, né? O espírito não utiliza as cordas vocais. É o próprio médium que está agindo, atuando, né? Então, ou ela buscou isso no psiquismo, ou algum espírito falava a ela e ela só transmitia num transe sonambúlico, na verdade? Pois é, mas e ela deu todas as coordenadas. Ele disse que era como se eu estivesse vendo, ela falando. Hoje, não somente o Sr. Georges deixou de ser materialista, como é um dos mais fervorosos e zelosos adeptos do espiritismo, o que o faz duplamente feliz, pela confiança que o futuro agora lhe inspira e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Essa vocação, bem simples à primeira vista, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do Sr. Georges, pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Não é o mais cético que fala. Reconhece seu erro. Seu espírito é mais livre, mais clarividente, retratando a unidade e o poder de Deus por estas admiráveis palavras. Só ele é seu igual. Fecha aspas. Aquele que em vida referia tudo à matéria, diz agora, abre aspas, o corpo nada é, o espírito é tudo. Fecha aspas. E esta outra frase sublime, abre aspas, vês à noite o que vês de dia? Fecha aspas. Para o observador atento, tudo tem uma importância e é assim que cada passo encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos. E aí, como no começo a tia falou que as respostas dele eram curtas, porque poderia ser pela médium, agora ele aqui explica que era o hábito dele, não era por conta do médium.
Era do espírito que, quando ele era encarnado, ele falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Então, aquele jeito de comunicar Era dele. não era do médium. Por isso que o filho também reconheceu que Era o jeito do pai mesmo, né? Legal. A faculdade mediúnica aí de forma patente, né? E assim finalizamos mais um estudo da Revista Espírita, que, como ele disse na introdução, que nos ensina muito mais que um só aspecto. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo e de encontro. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. se assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.